Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a nefrectomia parcial, que é a cirurgia para a retirada de um tumor renal ou de parte do rim. E eu vou mostrar também 4 casos que eu operei recentemente para mostrar para vocês as características de cada tumor e a dificuldade de cada tumor com suas particularidades. Eu sou Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Bom, antigamente os tumores renais eram descobertos mais tardiamente, o paciente já chegava apresentando sintomatologia, já chegava apresentando uma massa abdominal palpável, ou então uma hematúria, ou mesmo dor lombar causada por essa massa, né? E com a ampliação do acesso das pessoas aos métodos de imagem, como ultrassom, tomografia, ressonância magnética, esses pacientes começaram a ter tumores renais descobertos em fases mais precoces, ou seja, em menores tamanhos, né? E isso fez com que a nefrectomia parcial ganhasse mais espaço, ou seja, com que a gente conseguisse tirar, numa maior quantidade de casos, somente o tumor renal ou parte do rim, né? Outro fator que contribuiu para que a nefrectomia parcial ganhasse mais espaço no nosso meio foi a ampliação do uso do robô, né? Da cirurgia robótica no meio urológico, né? Com a cirurgia robótica, a gente consegue realizar um maior número de cirurgias parciais, de retiradas parciais do rim ou somente do tumor. Por quê? Porque o robô ele nos permite fazer uma sutura com mais rapidez do rim, do parênquima renal, né? E permite inclusive com que a gente opere casos de tumores renais mais complexos, que antes talvez a gente até indicasse uma retirada completa do rim. Com o uso do robô, né, com o advento da cirurgia robótica, a gente consegue retirar somente o tumor ou parte do rim. E por que tirar somente o tumor? Porque a gente sabe que quando a gente retira somente a parte doente, somente o tumor renal ou parte do rim, a gente preserva uma melhor função renal do paciente, né? A gente deixa esse paciente com uma melhor função renal, a gente preserva o restante do rim que está normal. E a gente consegue fazer isso, inclusive, garantindo bons resultados oncológicos, curando o câncer do paciente e deixando o resto do rim que está normal. Mas o tumor renal ele pode se apresentar de várias formas, né? E existem algumas características que vão dar um maior ou menor grau de dificuldade para esse tumor renal, vão dar para ele uma chance maior ou menor de ser retirado somente o tumor, de ser retirado somente parte do rim e também de ter uma maior ou menor chance de ter complicações pós-operatórias, né? E existem alguns scores que a gente utiliza na prática, o mais famoso deles é o Renal Score, que a gente utiliza para predizer se a gente vai conseguir tirar somente o tumor ou se vai ter uma maior taxa de complicação pós-operatória, né? Esse Renal Score nada mais é do que um acrônimo onde a gente vai avaliar as seguintes características, né? O R significa o raio, né? O tamanho do tumor. Quanto maior o tumor, mais complexo ele tende a ser. Então a gente vai avaliar se o tumor tem menos do que 4 centímetros, ou entre 4 e 7 centímetros, ou mais do que 7 centímetros. O E significa se o tumor é exofítico ou endofítico. Exofítico é para fora do rim e endofítico é para dentro do rim, mais encravado no rim. Quanto mais exofítico, se esse tumor tem um componente mais do que 50% exofítico, ou seja, para fora do rim, ele vai ser um tumor de menor complexidade, mais fácil de ser retirado. Ou se ele é bem endofítico, tem mais do que 50% do seu componente, da sua massa endofítica, ele está mais encravado no rim, ele está mais difícil de ser retirado. O N significa a proximidade desse tumor com o sistema coletor. O quanto esse tumor está próximo do sistema coletor, que é onde cai a urina e onde ela é transportada adiante para o restante do sistema urinário. Quanto mais próximo do sistema coletor, mais complexo é esse tumor, mais difícil vai ser a sua retirada ou maior a chance desse paciente apresentar complicações pós-operatórias como fístulas urinárias, né, que é o extravasamento de urina no pós-operatório.
O A significa se o tumor é anterior, ou seja, se ele está na parte da frente do rim, né? Se ele é anterior, o que é mais fácil, você identifica com mais facilidade o tumor, ou se ele é posterior, se ele está na face posterior do rim, ou seja, na parte de trás do rim. Nesses casos, a gente tem que soltar o rim todo, virar ele, tombar ele, e isso dá uma dificuldade maior na cirurgia, né? Então, esses casos acabam pontuando mais no renal score e trazendo uma dificuldade maior da gente retirar somente o tumor. O L remete à localização do tumor em relação à linha dos polos renais. Você traça uma linha próximo do polo superior e outra do polo inferior. Quanto mais distante dessa linha, mais fácil, menos complexo é esse tumor. E quanto mais próximo ou abaixo, quanto mais para o meio do rim, para o centro do rim for o tumor, mais difícil é esse tumor, mais difícil vai ser a sua retirada, né? E existe uma outra questão, que se o tumor for no polo inferior, você tem uma facilidade ainda maior, porque é uma área mais acessível, mais móvel do rim, você consegue acessar e mobilizar mais facilmente essa área. Então, quanto mais para as extremidades do rim, mais polar for o tumor, mais fácil é esse tumor de ser retirado. E existe também uma outra característica, né, que é se o tumor é próximo ou não do hilo renal. O que é o hilo renal? É o local onde entram os vasos renais, a artéria e a veia renal. Quanto mais próximo do hilo renal, mais difícil vai ser a retirada desse tumor, porque você vai ter uma possibilidade maior de ter um acometimento dos vasos, de ter um sangramento no intraoperatório. Então aqui eu vou mostrar alguns casos, a tomografia de alguns casos que eu operei recentemente por via robótica, e eu vou mostrar essas características para vocês terem uma ideia mais prática, né, dessas características que eu citei aí do renal score. Bom, pessoal, aqui nós temos um caso de um tumor renal do lado direito. É um tumor pequeno, mas com um componente endofítico muito acentuado, né? Esse tumor é muito encravado no rim. Ele tem um componente exofítico para fora do rim muito pequeno. Então, às vezes, é difícil até de você achar essa lesão no intraoperatório. E, além disso, nesse caso aqui, a gente vê que o tumor está numa localização posterior do rim. Ele está na parte de trás do rim e no polo superior. Então, a gente tem que soltar todo o órgão e virar ele para poder abordar a lesão. Aqui, a gente já vê um outro tumor do lado esquerdo, que já tem um componente exofítico um pouco maior. Ele é mais para fora do rim. E, apesar desse tumor também ter um componente endofítico, ele entra também no rim, o seu componente exofítico é mais acentuado do que o tumor anterior, por exemplo. Então, a gente consegue identificar esse tumor e abordar ele com um pouco mais de facilidade. Mas ele também está numa localização posterior, né? E no polo superior. Isso dificulta um pouco, a gente tem que soltar todo o rim para poder acessar essa lesão no intraoperatório. Aqui a gente já vê um cisto renal complexo, né? Que é um cisto que tem alta chance de se tratar de um câncer renal. Então, por isso, ele tem indicação de cirurgia. Só que, nesse caso, é um tumor no polo inferior do rim e é um tumor bem exofítico, bem para fora do rim, né? Então, a gente consegue abordar essa lesão com mais facilidade, soltando toda a gordura em volta do rim e consegue ter uma chance maior de conseguir tirar somente a lesão e ter um êxito maior nessa cirurgia. Aqui nós já vamos ver um angiomiolipoma renal, que é um tumor formado por vasos, músculo e gordura. Tá? Nesse caso é um tumor de grandes dimensões, de aproximadamente 10 centímetros, que tem um risco de sangramento espontâneo. É um tumor benigno, mas que tem esse risco de sangramento espontâneo. Aqui, esse tumor, ele não é muito endofítico, ele não entra muito no rim, mas ele tem uma superfície extensa de contato com o parênquima renal. E, além disso, ele se estende até os vasos do hilo renal. Então, isso aumenta o risco de sangramento na cirurgia e aumentando a dificuldade do procedimento, certo? Felizmente, a gente conseguiu fazer essa cirurgia retirando somente o tumor e preservando o rim bom, certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like e compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação. Um abraço.